Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Casos e Mistérios. Maldição ou lenda urbana? Conheça a história real dos quadros que aterrorizaram o Brasil e o mundo nos anos 80. Giovanni Bragolin nasceu em 1911. Na verdade, seu nome verdadeiro era Bruno Armadio. Nasceu em Veneza. Desde muito jovem, ele se interessava muito por arte. Ele começou a estudar na Academia de Arte na sua cidade natal e ele não terminou nunca a formação, mas começou uma carreira sozinho. No início ele fazia quadros de paisagens, quadros muito bonitos, quadros simples. Mas foi quando Giovanni começou a pintar os quadros das crianças que choravam que ele alavancou o seu sucesso. Denominada o quadro das crianças chorando, foi um enorme sucesso na Europa dos anos 50. Ele vendeu inúmeras cópias. O pintor ele ficou famoso entre as décadas de 70 e 80. Durante toda a sua vida, ele pintou em torno de 65 retratos das crianças chorando. Além de serem quadros que a gente olhando, a gente já percebe que não é algo muito normal, pintar quadros de crianças chorando. Aí você olha os quadros, você vê aquela criança chorando, não passa uma coisa boa para quem tá vendo. É impossível aquilo trazer uma coisa boa. Mesmo sendo uma obra de arte, uma coisa muito bem feita, o que realmente foi muito bem pintado, quem compra isso, gente? Ah, vou comprar esse quadro dessa criança chorando e colocar na minha sala. Muitas pessoas compravam na época. Até que em 1985, o jornal The Sun publicou uma matéria sobre um incêndio numa casa no norte da Inglaterra. O único objeto a sobreviver foi o quadro de uma criança chorando, assinada por um pintor chamado Giovanni Bragolin. Um bombeiro na época declarou que eles tinham atendido vários outros incêndios e que só aquele quadro que ficava intacto. Esses quadros de criança chorando na época, gente, é tipo aqueles quadros de vó que tu ia na tua infância, tu ia na casa da tua avó e tava lá aquele quadro de paisagem, da bonequinha. Era moda, era modinha, sabe? O pessoal comprava, era vendido por um custo muito baixo. Então as pessoas acabavam comprando. Depois dessa notícia da casa que incendiou, que só esse quadro não tinha sido queimado, apareceram diversos outros casos. Nos meses seguintes, o jornal noticiou relatos de dezenas de leitores que possuíam as obras. Elas eram parte de uma série muito popular no país. Elas foram vendidas ao longo dos anos 1970 até 1980, mais ou menos. Um policial na época relatou que ele tinha atendido em cerca de 50 incêndios naquele ano e todos aqueles incêndios... Ai, tá difícil, hein? Puta que pariu. Um policial na época comentou que ele tinha atendido naquele ano em torno de 50 incêndios e todos aqueles incêndios tinham o quadro da criança chorando e o quadro foi a única coisa que não queimou. Na verdade, gente, essa história ela é uma lenda urbana, porque tem muitas versões. Se a gente for pesquisar na internet, tem muitas versões. Tem coisas que a gente não sabe se o povo inventou, a gente não sabe se são relatos reais. Tem várias teorias. Uma das teorias é que o Giovanni Bragolin ele teria feito um pacto para obter sucesso. Outros boatos dizem que ele usava crianças reais e que ele mesmo fazia as crianças chorarem. Há relatos que uma das crianças que ele desenhou tinha muito medo de fogo e que ele acendeu fósforos na frente dessa criança e fez essa criança chorar, e aí ele a pintou. Mas tem coisas muito mais macabras por trás dessa história e que deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. Em um desses quadros que tem essa menina com uma manta vermelha, onde indica o número 1 e o número 2. Há relatos que dizem que ali onde está o número 2, que é a mão dela, não seria a mão dela. E realmente tá meio fora do padrão, né? Se você for ver ali, não tá muito de acordo com o tamanho do corpo da criança. E também mostra ali que ela não tem um braço, é como se fosse uma criança sem um braço. E aquela manta vermelha significava o sangue escorrendo. Então, são várias teorias. Já nesse outro, mostra um menino que ele tá com um cachecol, e esse é bem sinistro. Dizem que esse menino foi decapitado e que colocaram a cabeça, e para não aparecer o que tinha embaixo, eles colocaram essa manta. Depois nós temos o quadro desse outro menino, onde aparece, se você virar o quadro de ponta cabeça ou virar ele na horizontal, dá pra ver que parece que tem um monstro querendo engolir a cabeça do menino. Nesse outro da menininha, foi um pouco demorado pra mim identificar. Se você reparar ou virar de ponta cabeça, você repara que parece que tem uma mão enforcando a menina. E realmente
se você virar de ponta cabeça a foto, parece que tem uma mão enforcando ela. E o mais sinistro, nesse outro, se você olhar bem pro olho do menino, dá pra ver que um dos olhos dele não existe. Ou é muita criatividade desse cara pegar e fazer um quadro de menino sem um olho, ou era uma pessoa real, era uma criança real que tava ali que não tinha um dos olhos. Outras teorias dizem que essas crianças são crianças que já morreram e que ele desenhou. Nessa outra mostra uma criança e atrás dela tem uma sombra. É uma sombra que dizem que é um homem com um chapéu e que ela estava olhando diretamente para esse homem, o que fez ela chorar. Na época teve vários movimentos, as pessoas ficaram meio que apavoradas com as histórias dos incêndios, resolveram fazer eles juntaram todos os quadros, o máximo que conseguiram, colocaram fogo e muitos dos quadros não queimaram. Algumas teorias dizem que a tinta utilizada, o produto que foi utilizado realmente demorava muito para queimar. O mais sinistro é que o possível pacto que esse Giovanni teria feito, não seria vendendo a sua alma, e sim amaldiçoando a todos que comprassem a sua obra de arte. E aí vem a teoria dos incêndios. Após toda essa repercussão, após todos esses incêndios que ocorreram em diversas casas que tinham esse quadro, Giovanni ele vem a público, eu não me lembro que jornal que foi, mas tem na internet, ele vem a público pedindo para que todas as pessoas que tivessem esses quadros que os destruíssem. Então, se era algo que estava manchando o nome dele e por isso que ele mandou queimar, mandou destruir, ou é porque realmente estavam amaldiçoados e ele se arrependeu e mandou as pessoas destruir? As histórias em volta desse mistério são muitas, mas tem controvérsias. Muitos contestam essa história toda. Acredita-se que lá na Inglaterra nos anos 80 os quadros não teriam se incendiado pela alta densidade do compassado no qual eram impressos, o qual demorava muito para pegar fogo, como eu tinha dito. E mais suspeitas ainda, porque tinha uma grande rivalidade entre os jornais na época, então eles faziam de tudo para que vendessem. Então qualquer notícia que fosse impactante, que fosse assustadora, poderia ser um dos motivos que gerou todo aquele caos. Quem me conhece sabe que eu não gosto muito de falar desses assuntos porque, como eu digo, a gente tem casos sobrenaturais, mas a gente tem o sobrenatural que são histórias não boas e a gente tem o sobrenatural que são histórias interessantes, histórias felizes até, dependendo da história. Quem me conhece sabe as minhas crenças, então essa foi uma história que foi muito difícil de contar. Nesse vídeo eu tive que fazer muitos cortes porque eu não consegui falar mesmo, eu esqueci a todo momento. Eu acho assim, na minha opinião, é muito sinistro um quadro desses. Quem é que tem a ideia de fazer um quadro de uma criança chorando com aquela tristeza toda? Se eram modelos reais, quem é que se sujeitava a levar os seus filhos para fazerem isso? A tal trauma ou a tal exposição. Vou lá levar meu filho agora para fazer um quadro e vou fazer ele chorar até o quadro ficar perfeito. Será que eram crianças que ele usava da imaginação dele, criava? Realmente, se você for parar para pensar, é bem sinistro. Mas vocês sabem como que é o povo inventa muita coisa, o povo aumenta muito as histórias, então a gente nunca vai saber realmente o que é. Então eu acho que pode ser que seja uma lenda urbana, algo que... E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, deixa o joinha e até o próximo vídeo. Um beijo!